eu sou o pastor Aldemir e estamos juntos aqui para mais um episódio do nosso Aprenda Mais. Pode ter certeza que nós estamos aprendendo a cada dia. E o assunto que estamos aprendendo é sobre cremação e doação de órgãos. Será que o cristão realmente pode ser cremado? Será que o cristão pode doar órgãos? É isso que nós estamos tratando. E hoje é o último episódio desta temporada. Se você não assistiu os 3 primeiros, assim que acabar esse, vai lá, assiste e deixa seu like. Mas você já é inscrito em nosso canal? Ah, que bom! Não? Então faça isso aí agora. Yes! 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 E não esqueça, a cada episódio, uma resposta, uma revelação e uma reflexão. Afinal de contas, estamos no Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Nós deixamos ontem uma pergunta: quando ocorreu o primeiro transplante? Lembra? E aí, você respondeu o quê? Que ano? Sim? Diga! Quase que você acerta. Na realidade, o primeiro transplante ocorreu no ano de 1933, na antiga União Soviética. E quem fez foi o médico Yuri Voronoi. Ele fez um transplante de fígado, um doador de 60 anos para uma mulher de 26 anos. E o rim funcionou muito bem por apenas 2 dias e ela veio a óbito. Mas foi, sem dúvida alguma, o primeiro transplante, o primeiro grande passo nessa área da medicina. Já o primeiro transplante bem sucedido ocorreu em 1954 nos Estados Unidos, onde o Dr. Joseph Murray ele conseguiu fazer um transplante de rins entre 2 gêmeos. E esse sim deu certo. Já o transplante de coração, o primeiro aconteceu na África do Sul, na cidade do Cabo, em 3 de dezembro de 1967. E foi um marco para a história. E vale ressaltar que o Brasil também, de certa forma, é pioneiro. Aqui o primeiro transplante ocorreu em 1964, em plena Revolução Militar, na cidade do Rio de Janeiro, e a pessoa que recebeu o órgão tinha 18 anos. Assim percebemos que na Bíblia não tem como ter relato a esse respeito, porque é algo muito recente, do século 20. Logo, se não tem nenhum relato, não tem como dizer que é pecado. Nós vimos isso no primeiro episódio. Para haver pecado, é necessário que tenha-se uma lei e que quebre-se essa lei. E essa lei não existe na Bíblia sobre doação de órgãos. E talvez, ainda que existisse algum transplante na época, não é esse o foco da Bíblia. A Bíblia tem um foco de falar sobre a nossa criação, nos apresentar a Deus, nos apresentar a nossa situação de pecado e a nossa situação de remissão através do Senhor Jesus Cristo. Esse é o foco da Bíblia. A gente tem que parar de querer encontrar na Bíblia resposta para coisas humanas. Irmãos, vamos avançar, vamos sim ajudar o próximo naquilo que a gente pode. É interessante ressaltar que nós, cristãos, temos sim um grande apreço pelo nosso corpo, claro, porque nós somos seres tricotômicos. Deus nos deu corpo, alma e espírito. E nós não cremos no desprezo do corpo. Ah, mas é a carne. É a carne e faz parte da criação divina. Nós não vamos mutilar nem destruir aquele local que é chamado de Templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 16, verso 9, parte B, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, o corpo não é um empecilho para crescimento espiritual, coisa alguma. Até porque nós vamos habitar em novos céus e novas terras com este corpo ressurreto. O corpo faz sim parte de um pacote redentivo de Deus. Pois quando nós morremos, corpo e alma se separam. Porém, haverá o grande dia onde o nosso corpo será ressurreto para a glória de Deus. Ou você é daqueles que acredita que a alma fica penando por aí? Não, querido, não acredite nisso. O corpo volta sim ao pó, mas um dia esse pó voltará a ser um corpo.
Essa é a fé cristã. Agora, respondendo à segunda pergunta de ontem, será que existem critérios bíblicos para a tomada de decisão a respeito de se deve ou não doar órgãos? Sim, existem. E eu vou citar aqui 3. Por favor, confira aí. O primeiro é a empatia, que é a capacidade de se identificar com a outra pessoa, se colocar no lugar do outro. Assim, cremos que a doação cumpre esse princípio. Nós, da equipe do Aprenda Mais, cremos sim que a empatia é algo que Jesus também praticou. Ele se colocou em nosso lugar e ele pagou o preço pela nossa salvação. Se Jesus deu exemplo, por que também nós não podemos fazer? O segundo é o altruísmo, é a prática do bem sem esperar nada em troca. E assim é com a doação. É um ato de extremo amor sem esperar nada em troca. Não somos obrigados a doar ou a não doar. É voluntário. Percebe? E para comprovar isso, eu quero ler em Hebreus 6,10 o seguinte: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Perceba, querido, Deus valoriza muito aquele que serve. A Bíblia afirma que aquele que doa um copo de água para alguém recebe galardão. Imagine você doar vida para alguém. Doe, isso faz parte. E o terceiro ponto é a misericórdia. É o ato de sentir compaixão pelo próximo. E por falar em compaixão pelo próximo, não há nada melhor do que o que você lê lá em Lucas 10, quando fala da parábola do samaritano. Você quer um exemplo melhor do que este? Do que é se preocupar, do que é ajudar, do que é se doar para o próximo? Irmão, nós precisamos repensar nossos conceitos. Nós não percebemos nenhum problema em doar órgãos. Nós entendemos que no dia, naquele grande dia em que o corpo há de ressuscitar, nós não iremos ressuscitar faltando uma parte, dizendo, mas fulano doou isso, fulano doou aquilo, e agora? O Deus que criou tudo do nada não é capaz de criar um órgão que foi doado? Assim, reiteramos, não entendemos que seja pecado a doação de órgão, mas te aconselhamos a você orar a Deus e ouvir do próprio Deus e buscar de Deus uma resposta a esse respeito. É algo que traz conforto a você? Pratique. Se você não se sente bem, se você não pensa em doar órgãos, deixe também isso claro para a sua família. E a alegria de quem recebe é algo realmente contagiante. Quando nós vemos na televisão entrevista de pessoas que voltaram à vida através de um órgão doado, é algo que nos emociona. Antes ali no tratamento não tinha aquela vontade, né, de viver, né? Sobrevivia, né? Na verdade, não vivia. Eu mudei muito depois que fiquei doente ali. Até valorizar a vida e coisa, né? Pequenas coisas não dava valor. Agora é outra visão da vida. Talvez ali na dor da família, né? Não, é difícil de pensar nisso, né? Mas acho que o certo era tentar lembrar ali que vai estar salvando alguém, né? Não só um, às vezes vários, né? E para quem está esperando é aquela nova chance, né? Imagine você podendo gerar essa alegria. E volto a reforçar, a doação de órgão, meu irmão, não é em todos os casos de morte. É somente na morte encefálica, em que o cérebro para, não tem mais como reagir. E aí a pessoa pode doar os órgãos internos. Mas em vida você pode doar. Doe seu sangue, doe o que você puder para alguém que está precisando. Deus é maravilhoso e quer te usar para abençoar vidas. Afinal de contas, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E finalizando esse Aprenda Mais, fica a pergunta: você quer ser cremado quando morrer? Você quer doar órgãos? Você tem que deixar isso bem claro para os seus familiares, para que quando este dia chegar, eles saibam qual decisão devem tomar segundo a sua vontade. Afinal de contas, não é pecado, é uma decisão pessoal de amor e de respeito. Se tudo que você viu aqui
foi útil para você, então você pode sim compartilhar. Por favor, envie isso aí, especialmente para aqueles que já conhecem a verdade, pois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os irmãos, os crentes, eles precisam ouvir a respeito desse assunto. Eles precisam se libertar das amarras da religiosidade, onde acham, não pode, por isso, por aquilo. Nós precisamos orar mais e agir com amor. Então, um beijo no seu coração e até a próxima semana com um novo assunto. Muito obrigado por ter nos assistido. Deus abençoe.